Assunto polêmico que está despertando muitas discussões entre funcionários, empregados, patrões, discussão sobre a jornada de trabalho 6 por 1, movendo também a internet, as pessoas se manifestando nas redes sociais. E a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, conseguiu reunir as assinaturas necessárias para que a discussão do fim da jornada de trabalho 6 por 1 comece na Câmara. Aliás, passou o número de assinaturas necessárias para que esse projeto avance. Márcio Rocha está acompanhando a discussão, tem mais informações para a gente direto de Brasília. Oi, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na expectativa de uma entrevista coletiva da deputada Érica Hilton. Ela vai falar sobre essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição que quer extinguir, né, a jornada de trabalho de 6 dias por 1 de descanso. E aí, essa coletiva está marcada para daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. E ela deve também, além de explicar como é que vai ser a PEC, quais são os processos, enfim, ela também vai confirmar o número total de assinaturas que a gente tem, porque a última atualização que a gente a gente tem 194 deputados que já assinaram essa proposta de emenda à Constituição, cerca de 23 a mais do que o necessário, né, segundo a Constituição, para ter uma proposta de emenda à Constituição começar a tramitar aqui no Congresso, precisa de 171 assinaturas de deputados. E aí, esse assunto já começa a repercutir dentro dos bastidores da Câmara. Esse texto reduz de 44 para 36 horas o número de horas trabalhadas, né, para os trabalhadores e funcionários, enfim, durante a semana. E, segundo a parlamentar, na justificativa, ela fala que o formato atual não permite ao trabalhador estudar, se aperfeiçoar, se qualificar profissionalmente para mudar de carreira. E, além disso, pelo texto da PEC, que a gente está na expectativa de que ela explique daqui a pouquinho, muda o número de dias trabalhados, né, sai de 6 dias, que é atualmente, para 4 dias por 3 de descanso. Atualmente, a gente lembra, as regras trabalhistas definem o seguinte, que ninguém pode trabalhar mais que 8 horas por dia e 44 horas por semana. A gente lembra, só para fazer o registro também, que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está lá no Azerbaijão, em Baku, participando da COP29, já declarou que a redução da jornada de trabalho semanal é uma tendência mundial. E isso vem sendo discutido aqui, pelo menos nos bastidores da Câmara dos Deputados. Na lei, a lei não proíbe que alguém trabalhe 6 dias por semana, mas desde que não ultrapasse esses limites determinados atualmente. E pela proposta, os salários não mudam, mas ainda é preciso fazer audiências públicas ouvindo setores e também empregadores. A gente lembra que várias entidades já se manifestaram sobre esse assunto. Por exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solucci, afirmou que o fim dessa escala de 6 dias trabalhados por 1 é uma proposta estapafúrdia, é contra essa proposta, mas a gente vê esse debate sendo feito, principalmente nas redes sociais, e começa a ser feito aqui na Câmara dos Deputados. Então, agora, a gente vai ter essa entrevista coletiva, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, está marcada, a deputada vai apresentar o texto, e a gente lembra né, que agora começa a tramitação desse texto aqui no Congresso Nacional, porque vai ter que ser analisado por comissões, depois ir para o plenário da Câmara, precisa de 2 votações com pelo menos 3/5 do plenário, né, de 3/5 de 513 deputados, vir aqui para o Senado, passar pelos mesmos trâmites, enfim, é um trâmite muito longo e não deve ser feito, pelo menos ainda neste ano. Deve começar o debate agora, mas esse debate sobre a redução da jornada de trabalho se estender até pelo menos o ano que vem, pessoal. Obrigada, Márcio. A gente continua acompanhando, discussão importante que todos os setores sejam ouvidos também. Tem muitos ouvintes participando aqui da nossa programação falando, inclusive trabalhadores que fazem essa jornada de trabalho. E daqui a pouquinho a gente volta a trazer mais informações sobre este assunto.